conversar um pouco sobre o que a gente tem feito lá no laboratório da gente em Uberlândia, e em parceria com outros laboratórios, mundo afora, né, sobre o que podemos fazer para tentar ajudar esses pacientes. É óbvio, né, que o que a gente quer é um tratamento que possa, no mínimo, parar a evolução da doença, chegar lá. Talvez retroagir, eu não sei o quão longe a gente está disso ainda, basta ver o quanto a gente conseguiu avançar nas terapias para tratamento de câncer, por exemplo, e aonde a gente tem e o quanto a gente tem que caminhar. Eu acho que a gente ainda está, como os colegas que nos precederam falaram, a gente ainda está não sei nem se na infância ainda, né? Nós estamos na gestação, talvez, das tecnologias que possam chegar lá. Mas, enquanto isso, o que a gente pode fazer para melhorar a vida desses pacientes? Então, eu quero passar um pouquinho sobre a nossa experiência, quanto tempo que a gente já tem trabalhado nisso no nosso laboratório, como eu disse, em parceria com outros colegas, e depois andar um pouquinho sobre o que a gente faz hoje e o que nós estamos pensando para o futuro. E a meta é só uma: como tornar a vida dos pacientes um pouco melhor. Bem, a nossa história com o desenvolvimento de sistemas para apoio a pacientes com esclerose lateral amiotrófica começou lá nos idos de 2005, 2006, e foi muito por conta de pacientes e parentes de pacientes que nos procuraram no laboratório para tentar descobrir maneiras para melhorar um pouco a qualidade de vida deles. E o ponto central naquela época era um só: como esses pacientes, já em estágio mais avançado da doença, podem fazer para se comunicar. Já os pacientes na síndrome do encarceramento. Essa talvez é a fase mais cruel dessa doença, eu diria. Para todos que estão aqui, conhecem pacientes nessa situação, vocês imaginam o desespero, né? Talvez até, se eu pudesse falar assim. E esse laboratório francês foi uma coincidência imensa, né? Porque no mesmo momento que a gente tinha pacientes conversando com a gente, procurando maneiras para a gente tentar ajudar a melhorar a qualidade de vida, nós fomos recebidos por uma equipe da França. E nessa equipe existia um grupo de pesquisadores que trabalhavam nessa linha. Na cidade de Metz, na França, nesse laboratório de automação humana e ciências comportamentais. O que a gente então fez foi tentar desenvolver uma colaboração com eles para desenvolver modelos de comunicação aumentativa, que é, de novo, o maior desafio. O que a gente juntou? A experiência gigantesca que esse pessoal tinha à época com pacientes com síndrome de encarceramento, várias causas, é claro, com a nossa expertise na área de sistemas embarcados, com sistemas de precisão, de respostas em tempo real, enfim, como a gente vai mostrar daqui a pouquinho. E o que nós começamos a desenvolver foi modelos para fazer com que esses pacientes conseguissem interagir com esses sistemas de comunicação aumentativa. Como a Daniela mostrou agora, existe uma série de equipamentos possíveis para isso, para tudo quanto é lado no mercado, disponível até comercialmente, se você for procurar bem, mas como o paciente interage. Esse era o nosso desafio, como o paciente interage. Aí nós pensamos um monte de maneiras, desenvolvemos um monte de soluções. No começo da evolução da doença, não é nada complicado, mas à medida que a doença evolui, as coisas começam a ficar cada vez mais e mais e mais complexas. Até clicar um mouse já se torna quase que impossível em determinado momento. E é ali, naquela fase da doença, que é mais importante essa tecnologia. É ali. Então a gente foi conversar com essa equipe e eles já estavam desenvolvendo sistemas, está tudo em francês, né, o sistema deles, para isso. O sistema muito eficiente, possibilitava que o paciente, isso lá nos anos de 2008, 2009, tá? O paciente conseguisse se comunicar por um mecanismo de varredura, né, um teclado de varredura, e aí ele conseguia apontar pontos, por exemplo, onde ele sentia frio, dor, calor, coceira, etc., etc., mas o desafio dessa equipe é como o paciente interage com esse negócio. Esse sistema deles é muito bacana, que ainda sintetiza a voz, sabe? Sintetiza maneiras diferentes, entonação de voz, muito bacana esse negócio. E o que a gente tentou fazer foi construir uma interface para pacientes lá na frente, mas que pudessem ser usadas para qualquer paciente. E a nossa ideia foi tentar avaliar o seguinte: será que eu consigo fazer com que
será que eu consigo detectar maneiras ou detectar qualquer resposta desse paciente? O que era incrível é que grande parte dos pacientes, que mesmo depois que chega numa parte de paresia severa, a gente ainda conseguia detectar pequeninas unidades motoras sendo recrutadas. Mas a nossa estratégia era avaliar a atividade da musculatura facial, que é uma parte que vai demorar um pouquinho a degenerar. Mas a nossa ideia era tentar descobrir, será que nessa região existem pequeninas unidades motoras ainda sendo recrutadas? E o nosso mecanismo se baseou em desenvolver estratégias para, como que a gente pode colocar de uma maneira meio não muito complexa, né? Para decompor a atividade muscular capturada mínima, e eu estou falando muito pouco, bem pequenininha, e tentar detectar unidades motoras sendo recrutadas. É incrível. Em todos os pacientes que a gente testou, a gente conseguiu ver isso. Uma atividade motora tão pequenininha, que se você palpasse a musculatura, você não sentia. Mas ainda assim a gente detectava. Isso quer dizer que uma ou duas unidades motoras podiam estar ali ainda sobrevivendo aí da patologia. E esse processo, né, que a gente chama de, não dá para ver, de decomposição da atividade muscular, né, atividade eletromiográfica em unidades motoras, foi o que nos permitiu conversar, desenvolver estratégias para que esses pacientes conseguissem, aí sim, se comunicar com uma interface. Para fazer isso, é claro, a gente teve que lançar a mão, dá para ler perfeitamente aqui, né? Lançar a mão de algoritmos de machine learning ou de aprendizado de máquina para poder fazer isso bem. É bem trabalhoso a gente pegar, aí falei que ia cair, a atividade motora de uma musculatura e decompor a atividade de unidades motoras simples. Bem, e o que foi bem interessante é que à época a gente conseguiu fazer isso com todos os pacientes que a gente testou, avaliando a atividade de masseter e temporal. E não importa de qual músculo a gente conseguia encontrar isso. Bastava um para a gente executar um clique de mouse. Só isso que a gente precisava. O tempo evoluiu e nós colocamos esse tempo para rodar com pacientes. Ali vocês podem ver o sistema que a gente montou. Mas basicamente aquele ali foi o primeiro teste que a gente fez com o paciente. Esse é o Manuel. Ele teve uma sobrevida longa. 8 anos e meio de sobrevida, uma sobrevida bem razoável, e desses 8 anos e meio, ele viveu 5 com o nosso equipamento. Bem bacana. E aí vocês podem ver lá, nesse primeiro teste que a gente usou, ele é todo simples de superfície, bem simples de superfície. E todo o hardware está numa bandana, em Wi-Fi, né? Era Bluetooth, que a gente estava montando, e todo esse hardware permitia que ele conversasse com uma interface, aquela interface de varredura que a gente fez. Não dá para ler, mas ele já está escrevendo lá. E a coisa que foi mais emocionante foi a primeira coisa que ele escreveu, sem erro: obrigado por devolver minha voz. É mais ou menos o que está começando a escrever ali. Nessa hora, tinha, atrás dele tem um telão, é claro que ele não ficava com esse computador, né? A gente conseguiu um telão bonitinho para ele, que ficava na frente do leito. Então ele passou um bom tempo se comunicando com esse tipo de dispositivo. E como eu falei, depois que ele escrevia textos. Tinha alguns, eu podia ter trazido, né, alguns textos, poemas que esse cara escrevia, e depois ele conseguia rodar o sintetizador de voz para que as pessoas pudessem ouvir, um negócio muito legal. Pelo menos a gente ficou muito orgulhoso desse tipo de trabalho junto com os colegas franceses. Aí o mundo anda, né? E agora, o que a gente pode fazer? Bem, enquanto a gente não encontra uma maneira de parar a progressão da doença, o que a gente pode fazer? E a estratégia para isso, na minha visão, é uma só. Eu preciso chegar no cérebro. Porque se a via condutora está com problema, eu preciso descobrir um bypass para isso. E enquanto a gente encontrar uma solução um pouco melhor. Então, qual é a solução de engenharia? Um bypass. Que é o que a gente tenta fazer o tempo todo, construir um bypass. Entre o quê? Sistema nervoso central e periféricos. Entre o sistema nervoso central e o ambiente. É isso que a gente precisa. Entre o sistema nervoso central e os órgãos efetores. É isso que a gente precisa.
Então, nós começamos a tentar descobrir maneiras de compreender melhor como que o sistema nervoso central conversa com esses efetores e será que a gente consegue emular o funcionamento desses sistemas para construir uma ponte? E, atualmente, o que a gente está buscando fazer? Nós estamos buscando construir modelos que permitam replicar, ou modelos artificiais que permitam replicar o funcionamento de neurônios. Existem vários modelos que fazem isso, mundo afora, mas a gente está começando em várias linhas. Vamos começar por uma pequena, primeira que a gente tem desenvolvido já, acho que já há 5 anos mais ou menos, é o desenvolvimento de sistemas. E a primeira ideia era tentar desenvolver modelos que repliquem o funcionamento de células, ou melhor, de mecanorreceptores. Eu não vou entrar no detalhe, mas o que a gente consegue hoje fazer é desenvolver modelos matemáticos, é uma pena que a resolução não está boa, mas desenvolver modelos matemáticos que replicam o funcionamento de mecanorreceptores. Aí você fala, bom, mas o que tem isso a ver com a esclerose? Sensibilidade não é o maior problema, é a volta, que é o problema gigante que a gente tem. Mas aqui o que a gente conseguiu fazer foi construir um modelo artificial que funciona, que se comunica com algum dispositivo como o nosso sistema nervoso se comunica. É sempre com potenciais de ação, sequências de potenciais de ação de vários lugares. E a gente conseguiu modelar, não dá para ver, o funcionamento de neurônios, por exemplo, lá no núcleo cuneiforme, cá em cima. Tem um monte de motivos para isso e depois a gente entra mais em detalhe. A outra coisa que a gente tem feito para tentar compreender e desenvolver interfaces de apoio a pacientes com dificuldades motoras é tentar avaliar maneiras novas de detectar atividade muscular. De novo, é pequena em pacientes com esclerose? É. Mas se a gente construir hardware eficiente, a gente consegue construir equipamentos assistivos eficientes. E uma das maneiras que a gente está começando a trabalhar agora é a composição de sistemas de eletromiografia com sistemas de ultrassonografia. A combinação dos dois nos permite ver a atividade de musculaturas, por exemplo, ali no braço, né? Atividade de musculaturas internas que é muito difícil detectar via eletromiografia de superfície. Isso permite que a gente tenha uma discriminação melhor sobre o que está acontecendo em cada um daqueles músculos e, portanto, se o sujeito deseja movimentar um dedo, 2 dedos e por aí vai. Uma outra coisa que a gente tem desenvolvido é trabalhar em mecanismos para a construção do que a gente chama de eletroencefalografia de alta definição. Qual é o desafio da eletroencefalografia? Baixa resolução espacial, mas uma alta resolução temporal. Para a turma da engenharia, eu não falei grego. Para alguns eu acho que eu falei, mas não tem problema. A gente vai lá. Mas o problema maior, só para a gente entender, vamos imaginar que eu quero fazer uma interface cérebro-máquina para um paciente que tem esclerose lateral amiotrófica. Se eu for usar a técnica de eletroencefalografia clássica, eu vou olhar alguma região aqui perto do giro central e cada eletrodo vai conseguir captar sinais talvez de 3 centímetros quadrados de área. Dentro de 3 centímetros quadrados do córtex motor, eu tenho toda a minha mão, tenho um cotovelo e por aí vai. Ou seja, como discriminar movimentos finos para ajudar esses pacientes a interagirem com o mundo? Eu preciso de uma técnica melhor. E a gente já desenvolveu trabalhos para isso. O nosso modelo, ele é um modelo que envolve técnicas de aprendizado de máquina, para fazer o que a gente chama de separação de fontes cegas, onde a gente sai de sinais que seriam captados por poucos eletrodos para milhares de fontes no cérebro. Com isso, o que você consegue fazer? Eu consigo discriminar um dedo de outro. A sensação tátil de um dedo da sensação tátil de outro. O dedão do pé, da planta do pé. Esses modelos, não são modelos de superfície, esses modelos permitem que a gente enxergue as fontes em profundidade no córtex. Os nossos testes aí, a gente conseguiu chegar até cerca de 3 centímetros de profundidade no encéfalo. O que é muito, muito, muito interessante. E aí a gente consegue rastrear a atividade cortical de uma maneira quase que sem precedentes agora, com modelos adequados. A gente consegue sair, só para vocês terem uma ideia, né? A gente consegue detectar, aqui é só um pedacinho, né?
do córtex motor primário, córtex somatosensorial atrás, né, e 2 regiões premotoras. No detalhe do que essas regiões estão fazendo. E hoje, o que a gente quer fazer com isso, né? Uma das coisas que a gente quer fazer é desenvolver tecnologia assistiva para auxiliar esses pacientes a lidarem com o dia a dia, nas suas atividades mais normais, mais naturais, né? E quem sabe ajudar um pouquinho na reabilitação. Não gosto mais de reabilitação, mas é melhorar a qualidade de vida de alguma forma. E uma das técnicas que a gente está usando, é uma parceria que a gente já tem começado já com a Laís, é no uso do que a gente chama de robótica macia. A robótica macia é uma estratégia bem interessante, que elimina uma boa parte, procura eliminar uma boa parte dos problemas que a gente tem com a robótica clássica. Sistemas rígidos, sistemas não complexos. Como é que eu uso a palavra, né? Não flexíveis o suficiente. E para quem nunca viu, esse sistema de robótica macia são sistemas que têm buscado inspiração nos sistemas biológicos. Na natureza, aí você tem robôs que imitam polvo, imitam aranha, imitam um monte de coisa. Qual é a vantagem disso? Se eu tiver que segurar um objeto como esse, eu seguro assim. Eu não seguro assim, como um robô qualquer segura. Meu dedo envolve esse objeto. Se eu estiver desenvolvendo alguma coisa para trabalhar com pacientes, né, sei lá, um exoesqueleto, como é a proposta aqui, ele não pode ser um negócio rígido. É importante que ele seja macio, confortável ao toque. E a dinâmica, então, é tentar construir sistemas, e eu já estou acabando, está ali. Desenvolver sistemas similares a esse. Para quem nunca viu esse negócio de robótica macia, esses são um exemplo. Para quem não conhece sistemas de robótica macia ou de soft robotics, a ideia são sistemas feitos com, pode ser silicone ou coisas similares, e esses sistemas são bombeados com algum tipo de fluido, que pode ser até ar, né? A vantagem disso, eles são muito macios, muito maleáveis, flexíveis, né? O grande desafio dessas técnicas, né, é que, de novo, é um negócio meio parecendo um robô, ainda não um troço muito desenvolvido, mas a gente pode avançar para modelos assim. Isso não é robótica macia, tá? Mas a gente pode avançar para modelos similares a esse. Uma pequena luva, onde a gente pode ajudar o paciente a executar movimentos. Para quê? Depende do que ele quer fazer, do que a reabilitação quer fazer. E a estratégia nossa, e agora eu vou tentar bem rapidinho, a estratégia nossa é assim, esse é um trabalho feito em 2016, 2017 até 2020, usando robótica macia. A ideia nossa é usar aqueles modelos nossos de alta definição de eletromiografia, com o uso de sistemas de ultrassom, para tentar capturar a atividade da musculatura, por exemplo, no nosso caso, no antebraço, e detectar a atividade de músculos flexores de punho, na musculatura flexora dos dígitos, e assim sucessivamente. E usando esses modelos, que a gente chama de modelos bioinspirados, a gente consegue atuar nesses sistemas, nos atuadores de robótica macia, e aí sim, o paciente consegue executar uma série de movimentos que ele não conseguiria sozinho. Esse trabalho está sendo feito aqui pelo Severino, está fazendo doutorado com a gente lá, né, com boa parte do financiamento também do Laís, da gente lá. E agora o que a gente quer fazer? A gente quer dar um passo à frente. O que a gente quer buscar é ir além. Nós estamos desenvolvendo agora, com uma equipe brasileira e dos Estados Unidos, sensores subcutâneos para eletroencefalografia. Por quê? Não dá para pensar em interface cérebro-máquina sem uma estratégia implantável. Esquece, o sujeito tem que coçar a cabeça, movimento, então tem que ser implantável. Então a gente está tentando, já estamos desenvolvendo sensores subcutâneos muito flexíveis, sem fio, o que é muito bacana, então não tem filamento, nem nada. E com esses sensores a gente consegue, com aquela técnica de alta resolução que eu mostrei, detectar como é que cada parte do cérebro está conversando uma com a outra. E isso é muito importante para descobrir a intenção do sujeito. O que ele quer fazer? Depois, aplica a mesma metodologia e movimenta a prótese. E é óbvio que, junto disso, a interface de comunicação augmentativa é só um passo bem próximo. Okay?
Bem, de maneira muito rápida, a gente, desculpa correr um pouquinho, mas isso é o que a gente tem buscado fazer no nosso laboratório lá em Uberlândia e com parcerias com colegas na Grã-Bretanha, na França e nos Estados Unidos. Obrigado, gente.